Sabe aqueles pensamentos negativos que surgem assim do nada na cabeça da gente e que podem atrapalhar o nosso dia, nossa semana, nosso mês, a vida como um todo? É o que eu quero te explicar no vídeo de hoje, como é que eles surgem, né? Por que eles existem e como é que a gente pode fazer para se livrar também desses pensamentos negativos. Então, acompanha comigo aqui até o final do vídeo de hoje. Então, para que a gente entenda como é que esses pensamentos funcionam, né, de que maneira que eles prejudicam a gente, eu quero te trazer aqui para um ambiente bem de aula, bem didático, para te explicar isso passo a passo. Então, nós temos algumas crenças disfuncionais. Nós, quando eu falo a humanidade, de uma maneira geral, seja pelo nosso convívio com parentes, convívio na escola, seja por exigências que nos foram feitas na infância ou na adolescência, ou até mesmo também na vida adulta, por que não? Essas situações geraram crenças que são extremamente disfuncionais. Ou seja, é uma crença, é um modelo mental que funciona aqui dentro, que atrapalha a gente de ver as coisas com clareza, que tiram da gente a capacidade de clareza, que tiram a capacidade da gente analisar o mundo como ele realmente é. E a gente passa a utilizar uma ótica, digamos assim, meio doentia muitas vezes, uma ótica que está desnorteada, que não tem um padrão correto, simplesmente pela forma que a gente viveu. E eu tenho observado isso em populações, em pessoas, ao longo desses anos de trabalho, que muitas vezes moram em países diferentes, têm culturas diferentes, mas que têm um traço em comum: a exigência, a comparação. As pessoas que já nascem assim em ambientes dessa natureza, com exigência, com comparação, com negatividade, com desequilíbrio, com brigas, normalmente são pessoas que vão alimentar muito essas crenças disfuncionais durante a vida delas. Então veja bem, quais são as principais crenças disfuncionais? Primeiramente, eu diria a crença de incapacidade. Muitas pessoas não acreditam que elas são capazes de realizar alguma coisa. Eu quero que você entenda que a maioria das pessoas que têm sucesso, tá? Elas não são superdotadas. Aquelas pessoas que foram, sei lá, se destacar na sua carreira, se destacar na empresa, na internet, no emprego dela, elas não são pessoas que têm um QI acima da média. Muitas vezes nem acima, nem na média estão. Mas são pessoas que tiveram a coragem de se desafiar. Por quê? Porque não viram em si uma incapacidade bem fundada. Então as pessoas, de maneira geral, têm essas crenças de incapacidade, né? Ou seja, eu não consigo, eu não sou merecedor, eu não posso fazer tal coisa. E isso impede realmente de fazer, isso impede realmente de entrar em ação. Você que está me assistindo agora, saiba que tanto você quanto eu, nós podemos fazer muito mais do que o que a gente imagina. Basta que a gente tire essa trava, tá? Basta que a gente entenda o seguinte: não há nenhuma diferença entre eu e uma pessoa que está faturando milhões, simplesmente pelo fato de que ela resolveu tirar essa trava e se lançar na profissão dela, na carreira dela, se mostrar, botar a cara no mundo, botar a cara na internet. Então não há uma diferença básica, tá certo? Bom, uma outra coisa é a questão da inadequação. Todas as vezes em que a gente está num ambiente, que pessoas estão tendo sucesso naquele ambiente e a gente não, qual é a desculpa que a gente começa a criar interna? É de dizer: ah, mas esse tipo de ambiente não é para mim, ah, mas esse tipo de pessoas aqui não me agrada, esse estilo de vida não me agrada. Por exemplo, quantas pessoas elas rejeitam um crescimento financeiro, por exemplo, criando desculpas do tipo: ah, mas que rico é ladrão, ah, mas que para ter esse dinheiro todo tem que ter muita preocupação, prefiro não ter. Então surge aquele quadro de inadequação: eu não me adequo a esse lugar. E se você perguntar para essa pessoa: tá, beleza, e você se adequa a que lugar? Ela não vai saber te dizer: eu não sei em que lugar que eu me adequo. Então essas crenças que estão sendo implantadas e que perduram a vida inteira na gente, foi criado no nosso cérebro uma espécie de trilha neural, tá? Para que a gente pense assim, é como se tivesse realmente gravado no teu cérebro. Sinapses se organizaram para que a gente tivesse esse tipo de pensamento constante, esse tipo de crença constante, que, como eu falei aqui em cima, elas são altamente disfuncionais, ok? E a outra, crença disfuncional, é essa daqui, são as crenças da pessoa que levam, de maneira geral, para uma baixa autoestima. Ou seja, eu não me dou o valor que eu mereço. Então você imagina uma pessoa que não se dá o valor que ela merece. Por exemplo, no relacionamento, ela vai estar quase sempre subjugada. Quase sempre ela vai estar buscando agradar a pessoa que ela está se relacionando, na tentativa de manter aquele relacionamento, e ela vai pagar um alto preço por isso. Então, nesse quesito relacionamento, o que acontece basicamente é isso. Se você for para o quesito profissão, aquela pessoa que não se valoriza, ela praticamente não tem tempo para si, porque ela trabalha demais, ela quer mostrar serviço,
ela quer dizer para os outros que ela é de alguma maneira melhor. E normalmente, quando se fala de valor, de retorno financeiro mesmo, ela nunca está bem. Ela não tem aquele valor que ela gostaria de ter por mês, ela não tem uma participação nos lucros, ela não consegue ter o próprio negócio, ela não consegue, vender um produto ao mesmo preço que o seu concorrente, porque ela acha que o dela não presta, que de alguma maneira ela não tem valor. Então essas três crenças aqui, elas são péssimas. E normalmente elas estão envolvidas, em emoções, existem emoções aqui que circulam em torno dessas crenças que prejudicam de maneira geral a pessoa. Se não, vejamos, a primeira delas é a tristeza. Aquela pessoa está sempre triste, reflexiva, achando que ela não tem um lugar no mundo, que ela não tem um lugar no sol, ela está sempre... E isso acaba afastando pessoas que poderiam, dentro daquele circuito dela, serem pessoas chaves para que ela percebesse potencial dela e para que ela tivesse novas atitudes em cima daquilo que ela gostaria de ter na vida dela. Uma outra coisa é a ansiedade. Essa ansiedade muitas vezes surge, nesse caso aqui específico, pela sensação de impotência, pela sensação de incapacidade. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu não sou bom bastante. Parece que tiraram das mãos daquela pessoa o poder de realizar alguma coisa. E ela começa a inventar desculpa, do tipo, mas Deus não quis que eu fosse bem assim, o que é uma grande verdade. Deus quer a gente próspero, fomos criados à imagem e semelhança, Deus nos quer realmente fazendo sucesso onde quer que a gente vá, ok? Então as pessoas pensam, mas é Deus que não quis assim, porque esse Brasil é um país injusto, porque Portugal é um país injusto. Eu não sei de onde você está me vendo agora, mas eu sei que tem pessoas ao redor do mundo que acompanham esse canal, então as pessoas colocam a culpa no lugar que elas estão vivendo, entendeu? Enquanto outras pessoas prosperam nesse mesmo lugar, enquanto que outras pessoas não têm essas crenças negativas nesse mesmo lugar. Bom, e a outra coisa é a raiva. Começa a se acumular dentro dela um sentimento de raiva, um sentimento negativo, aonde ela começa a querer descontar aquilo nas pessoas ao redor. Ela começa a ter raiva do governo, raiva do vizinho, raiva daquela pessoa que está se dando bem. Então fica um sentimento de raiva e quando chega no estado crítico, ela tem raiva dela mesma. Ela passa a não gostar de si, ela passa a querer culpar até a própria família pela criação que teve, pelos valores que recebeu, porque ela não consegue de fato chegar ao lugar que ela gostaria de chegar na vida. Aprofundando um pouco mais essa explicação, quando essas crenças disfuncionais que nós temos aqui, quando elas se tornam conscientes, ou seja, quando você tem aquelas crenças que até então você não sabia que tinha, mas aí você vai fazer um processo, vai fazer um acompanhamento com alguém, uma mentoria com alguém, seja lá o que for, e você percebe que tem esse monte de crença aqui. Agora para você está, verbalizado, agora está para você... Claro, você consegue ver que você carrega isso aqui tudo. Então, nesse momento, a pessoa tem aquela dificuldade de dizer, tudo bem, eu sei, mas agora eu quero me livrar disso, como é que eu faço? Então, essas crenças disfuncionais passam para o seu consciente. E quando elas chegam no seu consciente, automaticamente começa uma geração de pensamentos, eu coloquei aqui como a sigla PAN, são pensamentos automáticos negativos. E esses pensamentos automáticos negativos, o próprio nome está dizendo, vão surgir de maneira automática, vão surgir quando você menos esperar, Quando você menos espera, você já está pensando um monte de bobagem. Eu não consigo. O outro é melhor do que eu sou muitos desafios. Eu não consigo acordar cedo. Eu não consigo me dedicar a um projeto. Eu não tenho foco para aquilo. Então são pensamentos que começam também a se ramificar. Esses pensamentos, muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, essa baixa autoestima que eu falei aqui, e a sensação de incapacidade, ela começa a achar que ela não é bom pai, ou não é boa mãe, ou não é uma boa assistente, ou não é um bom profissional, ou não é um bom cristão. E aí começa um monte de crença negativa dentro da cabeça dela, que levam a esses pensamentos negativos aqui, um monte de pensamento negativo, digamos assim, que começam a prejudicar de uma maneira mais geral. E aí começa um modelo aqui dentro dessa pessoa cognitivo, começa um modelo racional. A gente acha que muitas vezes, mas é só a parte emocional que está prejudicada. Não, a parte emocional está prejudicada sim. Houve uma gravação de momentos negativos na sua vida pregressa, houve um monte de colocar crenças negativas na sua cabeça, um monte de porcaria na sua cabeça, que vão começar a se tornar pensamentos. Esses pensamentos começam a criar um modelo de pensamento racional também. Então entenda, sai da questão do emocional e vem para a questão do racional, porque está tudo integrado. Na verdade, o cérebro da gente há uma integração completa. Entretanto, eu falo em quase todos os meus vídeos que essa parte emocional, o nosso sistema límbico, ele tem o poder de fazer processos que vão do fundo, tá certo? Para cima, ou seja, da parte que ele fica, que é a parte basal, se enraigando
tá se ramificando para a parte do cérebro que é a parte racional e dominam os pensamentos da gente e dominam as ações da gente. De que maneira? Imagina aqui, ó, modelo cognitivo, crença central. Aí você imagina assim: eu não sou bom o bastante, tá? Eu não sou um bom profissional. Tem gente que pensa pior, né? Eu sou um profissional terrível. Aí o que acontece? Isso aqui se torna uma crença intermediária, do tipo, eu não consigo, tá certo? Se torna uma crença intermediária, do tipo, não consigo tarará, não consigo tal coisa. Tá? Eu vou para uma reunião, mas eu já sei que não consigo entregar no prazo. Já sei que eu vão me pedir alguma coisa da minha família para preparar uma festa para o Natal, para a Páscoa, sei lá o que. Eu já sei que eu não vou conseguir. Então isso aqui é uma crença intermediária. Não consigo, já vem uma ramificação de não sou bom. Aí o que acontece? Surge uma situação específica, uma reunião, digamos assim, né? Surge uma conversa de família, surge aquele momento em que você de alguma maneira vai ser cobrado para fazer algo. Aí o que é que vai acontecer? Bate naquela crença central de não sou bom, naquela crença intermediária de eu não consigo realizar isso, e aí você vai ter reações, tá aqui ó, a gente vai ter reações extremamente negativas, né? Reações péssimas, do tipo não entregar no prazo, brigar com alguém. Você vai ligar e vai dizer, olha, você acha que é melhor do que eu, essa função que você me deu não presta, ou você vai mandar um e-mail para o seu chefe dizendo, olha, eu não consigo fazer tal coisa, eu estou doente, tá? E aí começa a ter reações negativas, frutos desse processo inteiro aqui. Existe uma situação específica, gera-se pensamentos automáticos, e aí eu vou ter as reações ruins. Então, para que você não tivesse, por exemplo, essas reações negativas aqui, a gente poderia não ter esses pensamentos automáticos aqui. E para não ter esses pensamentos automáticos aqui, eu poderia simplesmente eliminar essa crença central negativa e essa crença intermediária. Por isso que é tão importante a gente ressignificar crenças, a gente ressignificar aqueles comandos que a gente dá para a gente mesmo. Tá? Quer sejam eles causados na infância, na adolescência ou até mesmo costumeiramente alguns erros cognitivos, ou seja, alguns erros de pensamento. É como se o seu cérebro estivesse desregulado. Sabe quando você vai fazer uma comparação aqui meio grosseira, mas sabe quando você tem, sei lá, um equipamento, um computador e você dá um comando, ele faz uma outra coisa, né? Você tenta abrir um arquivo, ele abre outro, enfim, está, digamos, com vírus. Né, o seu computador. Então, mais ou menos, é como se fosse isso na sua cabeça. Você tem programinhas negativos aqui que estão pegando uma máquina tão linda, tão perfeita que é o nosso cérebro, tá certo? E transformando ele numa máquina de fazer besteira. Então, muita gente está assim nos dias de hoje. Então, esses erros cognitivos, eles são frutos exatamente das nossas crenças irracionais, disfuncionais, ok? Isso faz com que a gente tenha uma percepção de realidade totalmente distorcida. Você conhece alguém que às vezes você chega para ela para dar um presente. Fulano, presente, lembrei de você. Ele vai dizer, você está me ofendendo? Está me chamando de pobre? Está dizendo que eu não tenho dinheiro para comprar isso? Não, pode pegar esse seu presente, levar e bote onde você quiser. Já viram isso? Ela tem uma crença distorcida demais da vida e isso prejudica completamente a atividade dela. E também, obviamente, esses erros cognitivos aqui impedem os bons pensamentos. E os bons pensamentos levam a gente a criar trilhas neurais de boas atividades, de crenças de capacidade. Até a Bíblia fala disso. Se você olhar Filipenses 4, tem uma parte, se eu não me engano, 4:8, que vai dizer tudo aquilo que é bom, justo, puro, de boa fama, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Eu costumo dizer até que é a aula de neurociência que Paulo deu naquele tempo aos Filipenses, né? Então nós não podemos ter a nossa mente encharcada de pensamentos negativos. Nós devemos ter pensamentos positivos, porque sem os pensamentos positivos, muitas ações a gente fica incapaz de resolver, muitas ações a gente fica incapaz de tomar as melhores ações, as melhores decisões para a nossa vida, tá ok? Mas não sai daí não, que ainda tem uma segunda parte desse vídeo. Bom, então continuando aqui, eu quero que você entenda, eu vou falar um pouco mais sobre os pensamentos negativos e os efeitos negativos, que não podem ser bons, obviamente, deles, e também fazer aqui uma espécie de exercício. Ao mesmo tempo em que a gente vai ver algumas características, algumas resultantes desse processo aqui, a gente vai fazer uma espécie de autodiagnóstico. Então veja bem, esses pensamentos negativos, eles desestimulam a nossa motivação.
Você sai de casa motivado, acorda motivado para fazer alguma coisa e aí começa aquela sequência. Você não pode, você não consegue, não é bom, não vai dar em nada, tá certo? Bom, um outro passo, uma outra consequência vai ser a insegurança. Pessoas que portam esses pensamentos negativos automáticos aqui, elas são constantemente inseguras. Ah, eu não consigo tal coisa, eu não sei fazer, tá? Será que eu vou? Eu tenho que me aliar a alguém, e nesse processo de se aliar a alguém, geralmente a pessoa se dá mal. Porque veja bem, se eu consigo me aliar a alguém, procurar um sócio, um parceiro para algum projeto, e você tem esse pensamento negativo, você normalmente já vai achando que você não consegue, né? Você já vai achando, ah, não consigo e tal, ou então que eu estou valendo mais que o parceiro, perdão, eu estou valendo menos que o parceiro que eu arrumei. Ou seja, vocês vão como se fosse se proteger em cima de alguém, buscar defesa em alguém. E muitas vezes o que você busca, quando tem esses pensamentos negativos aqui, não é nem um sócio ou um parceiro, é alguém que te proteja de você mesmo. Pensa nisso, tá? Bom, e aí vem a ansiedade, como a gente já falou aqui, a ansiedade ela é constante, ela vai ser recorrente na vida dessa pessoa, tá? Os pensamentos negativos também desestimulam o nosso otimismo, por mais que você tente ser otimista, tá? Mas existe aquela questão enraizada dentro de você que impede esse otimismo. E também criam mecanismos de defesa. Gente, isso daqui é algo terrível. Mecanismo de defesa, eu vou até descrever aqui, é como se fosse uma espécie de muro natural que a pessoa cria em torno do problema. Eu costumo dizer que é a armadura do problema, é a proteção do seu problema. Tem gente que fala, não vou porque não presta, não vou fazer atividade física num tempo desse que está chovendo, mas também não vai no tempo que é sol, porque é sol demais. Então, uma série de fatores aqui, a pessoa cria uma barreira, cria um muro, tá? Ah, fulano, você não percebe que você está agindo assim de maneira negativa? Não, mas se eu ajo assim é porque meus pais foram assim. E ela fica justificando. A criação de mecanismos de defesa é uma justificativa para a desgraça. Tá? Que honestamente eu não sei o que é pior, se é ter a desgraça ou se é criar justificativa para ela. Na verdade, criar justificativa é até pior, porque você ter o problema, você ter a situação negativa na sua vida, muitas vezes você foi um agente passivo, recebeu aquilo, mas você tem toda a capacidade de se livrar. O primeiro passo é eliminar esses mecanismos aqui de defesa, tá bom? Então vamos lá, comportamentos e efeitos. Procura analisar se você tem cada um deles. E obviamente que a saída vai se fazer normalmente aqui esse inverso. Então veja bem, mania de exagero. Tem gente que sempre diz, agora é o fim do mundo, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora eu estou lascado. Mania de exagero, tudo ela aumenta. Alguém não respondeu no WhatsApp com um sorriso, não botou um coraçãozinho, um emoji, a pessoa fica, fulano está com raiva de mim, está com ódio de mim, o que foi que eu fiz? Exagero, né? Ainda tem a história do vidente. Você faz isso, será? O vidente é aquele que começa a querer adivinhar o que é que o outro está pensando. Fulano passou por mim e não falou. Deve estar achando que eu sou isso, aquilo outro, tá? Então tem um vidente, está conversando com a pessoa e fala, já sei o que você vai dizer. Eu já sei que você vai falar um monte de porcaria para mim. Então ela é vidente, ela é o vidente do mal, certo? Outro comportamento muito comum é esse comportamento 8 ou 800, eu coloquei 8000 logo, né? Aquela pessoa que ou reage de maneira muito passiva ou ela reage explodindo. Ela não tem a capacidade de chegar no meio termo, ela não tem a capacidade de entender que ela está chateada, ela está com raiva de alguma coisa, mas que ela vai ponderar para tentar ver a visão da outra pessoa também. Então procura analisar se você é assim, vai marcando aí sim ou não, tá? Se quiser até você pode fazer a seguinte ideia, você vai, pausa o vídeo e aí você copia isso daqui num pedaço de papel e sai marcando sim ou não e as possíveis soluções. Então esse comportamento não é legal, não é legal. A gente precisa encontrar de fato o meio termo para tudo. Outro ponto, negativismo. Tem gente que é negativo e começa a cercar o ambiente dela de negatividade. Música negativa, ambiente escuro, tá? Não ora, não conversa com Deus, não conversa com as pessoas. Então, esse negativismo ele é igual uma planta do mal, digamos assim. Você vai regando ele com os seus comportamentos aos poucos e ele vai crescendo, tá certo? Outra coisa muito comum é a rotulagem. Aquela pessoa que tem esses pensamentos negativos o tempo inteiro, ela começa a rotular todo mundo. Fulano não presta. Ah, fulano de tal está ganhando dinheiro agora que deve estar roubando. Acontece? Já viram isso? Não. Deve estar roubando. Deve estar fazendo algo ilegal. Não presta. Ah, fulaninha lá está emagreceu. Não, foi lipo. Ela não consegue imaginar que a pessoa se esforçou para aquilo. Tá? Controle. Pessoas que têm esses pensamentos negativos aqui têm a mania de controle. Enquanto eu falo isso, procura eliminar isso daqui, ó. Mecanismo de defesa. Tem gente que já fica, não, isso aí não, isso aí nunca, não, isso aí talvez, tá? Mas tem motivo para fazer isso, muro, esquece o muro, tá? E aí vem controle,
Autoculpa, tudo a pessoa se culpa, porque eu não presto, porque não é assim, eu não consigo, eu não estou valendo nada. Você acha que a pessoa que se suicidou, ela não tinha isso daqui, por exemplo? Ela não se culpava extremamente por alguma coisa e foi, sabe, ficou tão com os pensamentos tão negativos que chegou a esse extremo? Antes dessa ação, pessoal, tem um grande, enorme sofrimento mental por detrás daquela ação. Tanto é que esse suicídio normalmente é o quê? A tentativa de se livrar dessa dor. Entenda? Tá certo? Como eu queria que esse vídeo tivesse chegado, por exemplo, a algumas pessoas antes de terem cometido esse ato. Bom, comparações, aquela pessoa está o tempo inteiro se comparando com o outro. A única comparação correta que você pode fazer é você com você mesmo. Hoje eu estou assim e amanhã eu vou estar 1% melhor, 2% melhor, tá? Ano passado eu não fazia isso, hoje eu já faço. Então é essa comparação, porque no fim das contas, o que é que você está lapidando na sua vida? É você mesmo, você não pode lapidar a vida de ninguém, tá bem? Bom, sentimento de menos-valia, eu sempre estou abaixo dos outros, os outros são melhores do que eu, né? Generalismo, do tipo, não presta, acontece uma situação específica com aquela pessoa e ela começa a dizer, o Ceará não presta, o Rio Grande do Sul não presta, o Brasil não presta, a América do Sul é uma droga, o mundo é ruim. Então ela generalizou, a partir de uma única situação ela conseguiu jogar tudo no lixo. E a gente tem que entender que a vida toda a gente precisa tirar boas experiências de algum lugar, tá certo? E procurar, com aquelas que foram negativas, aprender. Então utilizar aquela máxima, ou eu estou perdendo, ou eu estou ganhando, ou eu estou aprendendo. Quando eu perco, eu aprendo. Quando eu ganho, normalmente as lições do ganhar, elas são menores do que as lições do perder. Isso é a mentalidade de pessoas que crescem. Consegue entender isso? E quanto mais, veja bem, quanto mais você está tendo essas ações aqui, mais o seu sistema límbico está bloqueando o seu córtex pré-frontal de agir, de tomar as melhores decisões, porque aqui você está se inundando, tá certo? De cortisol e de adrenalina, que são dois ótimos agentes para bloquear os seus pensamentos positivos. Grava isso, tá? Enquanto você vai aumentando esses comportamentos e efeitos aqui, automaticamente você vai prejudicando o seu lado racional. E o lado racional que poderia te tirar daquela situação negativa. Ok? E o ponto número 12 aqui, essa pessoa se torna um profeta da desgraça, que ninguém quer estar perto. Mas ela sempre fala, vai dar errado, essa pandemia vai durar 10 anos, o mundo vai acabar, né? Esse governo não vai chegar até o fim, vamos fazer impeachment, tá? Vamos fazer isso. Enquanto que o correto seria pensar o quê? Eu não estou nem de um lado nem de um outro. Eu gostaria que quem quer que seja o presidente fizesse a melhor coisa. Está fazendo? Não. Vamos cobrar. Entende? E aí nesse vídeo aqui não tem a menor intenção política. Eu dei esse exemplo porque nós somos seres politizados, somos seres que pertencemos a uma república. Ponto final. Nem a menor intenção política. Tá? Bom, e aí vem um outro passo interessante. À medida que você vai fazendo essa situação aqui, você vai reestruturando o seu lado racional. Você vai reestruturando o seu lado cognitivo. Então, a gente precisa tanto de uma ressignificação emocional para evitar essa situação de pensamentos negativos, como a gente precisa também de uma espécie de reestruturação cognitiva. E se você tem interesse em saber mais sobre esse aspecto aqui, eu vou explorar mais no próximo vídeo aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Nesse canal eu sempre trago para você temas relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento, relacionando isso com a ciência, com a neurociência. E eu gostaria que essa mensagem chegasse a mais pessoas. Então, leve essa mensagem a mais pessoas. Envie esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp para pessoas que podem realmente estar precisando desse tipo de mensagem. Tá ok? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.